Wander, boa tarde, senhores ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Cabo Frio, na histórica Rádio Cabo Frio. Ainda há pouco, com o seu novo proprietário, rapidamente, com poucas palavras, eu lembrava do tempo do Madeira, que era o sócio do Hilton Cravo, do Hilton Massa, e tinha a Rádio Cabo Frio na Jorge Lócio. A antena era ali perto do teatro, e depois passou para a Casa de Abreu. Ali teve aquelas datas históricas, aquela minha briga com o Ivo Saldanha, que eles tinham levado da mesa, eu chutava, ele levantava e tal. Então tudo isso faz parte da história da Rádio Cabo Frio, e daí eu estou dentro da história da Rádio Cabo Frio. Eu sou um político em atividade o mais antigo da cidade, né? Os outros todos daquela época, da Jorge Lócio, já faleceram, o time, R. Marcelo, Antônio Castro, bom, todos já faleceram, né? Irapuã, e eu estou aqui, graças a Deus, em pé e ainda trabalhando, ainda fazendo meu trabalho social, meu trabalho político e meu trabalho empresarial. Então eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Eu tive a mídia lacrada para mim. Você sabe que quando a gente anunciou que o senhor viria aqui ao nosso programa, a rede social bombou. Muita gente fez comentário, muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas também questionaram o fato da gente abrir o microfone, inclusive para o senhor, para que o senhor pudesse falar, né, depois que o senhor teve o seu governo recentemente. E a gente está aqui para poder esclarecer que a Rádio Cabo Frio é uma rádio que faz jornalismo de verdade. A gente não tem essa questão de escolher de um lado do outro, não. Nós trazemos a informação. Eu achei importante convidar o senhor, porque nos últimos meses o senhor tem sido citado. E de forma alguma o senhor, a mídia abriu a oportunidade do senhor poder falar. E é importante que o senhor fale também algumas coisas, algumas situações que precisam ser esclarecidas para a população, né? Essa é a razão também de eu aceitar o seu convite, porque eu buscava uma oportunidade como essa. Eu tive dois momentos. Primeiro, a mídia lacrou para mim, porque eu não tinha recurso para pagar. Depois ela fechou para mim, para poder buscar os recursos de quem estava governando. E certamente daqui a pouco irá fechar também, porque do jeito que está, não vai ter como se investir na mídia local, nem em qualquer mídia. A imprensa, a cultura, o esporte, eles só vão à frente no interior quando tem ajuda do poder público, mas é preciso que o poder público esteja sólido na sua economia, nas suas finanças. Isso não acontece e a tendência é piorar ainda mais. Então eu tive um fechamento para mim, quando eu não pude falar, porque a campanha era muito forte contra mim, meu governo, e depois quando eu saí, aí eu apanhei mais ainda, porque todos estavam preocupados em fazer média com o novo governo e fechar as portas. Hoje eu já vejo alguns deles já calados, mas sem coragem para poder se manifestar como fizeram comigo. Então, quando você resolveu abrir os seus microfones, o seu programa, que tem audiência, para que eu pudesse me expressar, falar o meu pensamento, o meu sentimento, e você vai ser rápido, daqui a pouco ele pode desistir. E eu aí aceitei logo, e estou aqui hoje, conforme prometi, anunciei, divulguei. Nós sabemos. Não fiz assim, não, eu vou lá. Não, eu avisei ao povo que me acompanha. Utilizamos, inclusive, o seu áudio aqui. Estarei na rádio. Hoje eu coloquei novamente. Quer saber disso? Quer saber daquilo? Ligue a rádio hoje que eu vou estar lá. Você vai ter conhecimento de muita coisa. Então eu estou aqui com muito prazer e honrado por voltar à mídia, exatamente numa casa a mais antiga de Cabo Frio, que se renovou, mas é a histórica de Cabo Frio, de Cabo Frio. Vamos hoje fazer apenas um intervalo comercial que vai ser a meia hora. Vamos ter meia hora, vamos fazer primeiro um programa voltado para algumas perguntas diretamente ao Alai Correia. Depois o ex-prefeito vai ter a oportunidade de poder falar também sobre alguns assuntos que nós também separamos a respeito deste governo. A primeira pergunta, a primeira questão que eu queria que o senhor colocasse é que as pessoas atribuem hoje, Alai, a crise financeira, a situação financeira, a situação da cidade de Cabo Frio, ainda ao seu governo, 4 anos que o senhor governou e que tivemos aí uns problemas financeiros que todo mundo já conhece na cidade de Cabo Frio. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio da seguinte forma, é uma atitude covarde
Porque, na verdade, se as dívidas que eu deixei estivessem sendo pagas, ele poderia até dizer assim, não, eu não estou fazendo porque estou pagando. Ele não pagou um centavo de dívida a ninguém. E nem um centavo das dívidas que eu deixei. Aliás, é comum os governos entrarem e não pagarem mesmo, e vai empurrando com a barriga, aí vira precatório um dia e as pessoas recebem. Você está falando de fornecedores? Fornecedores e prestadores de serviço. A única coisa que foi pago, não do jeito que ele fala, botei em dia, os atrasados da prefeitura, tudo mentira, não pagou a ninguém, os contratados que trabalharam não receberam, os que tinham poder não receberam, e os que receberam foi infinitamente menor o valor investido do que ele falar na rádio, nas rádios, na mídia. Então, na verdade, eu não tenho culpa alguma do desastre que se instalou em Cabo Frio até agora. É como eu não tive culpa no meu governo. Enquanto eu fui governante com a arrecadação normalizada, todos viram o que eu fiz. Você tem uma ideia? A arrecadação da prefeitura de Cabo Frio vai gerar 300 milhões de reais por ano. Passou, era 300 milhões em 8 anos. Passou para 3 bilhões ou 2 bilhões e 800 milhões na mão dele, nos 8 anos de governo. Não tem uma grande obra em Cabo Frio, mas com 10 vezes menos, nós transformamos a cidade de Cabo Frio. Então, quando eu tive recursos na mão, eu procurei aplicar decentemente, corretamente, e recebi, por isto, diplomas em 39 cidades diferentes e em 3 estados diferentes. Eu tenho as comendas de 3 estados diferentes e tenho as comendas e os diplomas de 39 cidades. Ninguém consegue chegar nisso sem ter um trabalho a nível de estado, se não fizer um trabalho muito bom na sua terra. É que sendo uma cidade turística, as pessoas viram aqui assim, que isso, esse prefeito realmente é um revolucionário. As coisas aqui acontecem. Então, pintou aquele jogo, olha, Alain Corrêa, o prefeito que mudou Cabo Frio. Então eu estive em uma cidade, enquanto mais ou menos rica, trabalhando. Quando eu tive a perda do petróleo, porque eu trabalhei com 300 milhões de reais, os primeiros 2 anos, era o que ele arrecadava também. Aí vamos dizer, não, ele entrou e caiu. Não, caiu a partir do 2º ano. Naqueles 2 anos que eu tive o dinheiro, o pessoal recebia o salário em dia, o plano de cargo salário, recebia tudo, e nós fazíamos obras. Nós fizemos 120 obras em Tamoios, ruas e mais ruas asfaltadas, fizemos as zonas de Cabo Frio, fizemos o Boulevard Canal novamente, fizemos o Shopping da Gamboa novamente, fizemos o Terminal de Transatlântico novamente, fizemos asfalto para aeroporto, enfim, nós fizemos tudo. A nova aula de Cabo Frio, Praça das Águas, foi tudo feito, refeito, porque nos 8 anos que ele ficou, acabou com tudo. Então, se tem hoje problemas de qualquer ordem da prefeitura, a culpa é de quem está governando, não minha. Eu assumo a culpa pelo meu governo, porque eu não tendo recursos de Petrobras, eu era governante, então caiu sobre meus ombros o que aconteceu. Claro, quem é o prefeito é que responde pelas coisas que ele está administrando. Então agora, se quiser, que responda pelos seus atos, não venha colocar em cima das minhas costas aquilo que ele não faz, ou aquilo que deixa fazer, ou aquilo que ele não sabe aplicar. Na sua gestão, o senhor acabou sendo colocado, a primeira gestão na última, essa que antecedeu. O senhor foi colocado como o homem que mudou Cabo Frio. Você acabou de citar aqui agora que foi reconhecido em várias outras cidades. Por isso eu recebi 39 títulos de cidadania e cidadão em 3 estados diferentes. Ninguém consegue isso se não tiver feito um bom trabalho. E o senhor também foi visto como um prefeito que dava abono, dava 14º salário, 15º salário, abono do professor, abono do trabalhador, carros para inclusive os servidores da prefeitura. Mas nessa última gestão do senhor, o senhor saiu com a popularidade em baixa. Isso, estou recuperando. Como é que o senhor faz esta avaliação daquele governo para este governo? O senhor tem algum arrependimento desse último governo? Não, absolutamente. Eu acho que a cidade entraria numa situação complicadíssima se eu não fosse prefeito. Se não tem alguém ousado, corajoso, apaixonado pela terra como eu sou, certamente que qualquer outro, me perdoe todos os políticos, daria um burros na água e seria uma situação calamitosa em Cabo Frio. Já foi ruim, mas ela seria infinitamente pior se eu não estou no governo. Por quê? Era preciso alguma experiência para enfrentar a situação, era preciso muita coragem para a situação e determinação. Eu levei meu governo até o último dia. Você vê que sentiu, de repente, pintou um desejo de desistir, Não, pintou, teve momentos assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui?
não tenho dinheiro para trabalhar. As pessoas pensam que eu sou incompetente. Eu não tenho dinheiro para trabalhar. O que eu falo assim? Mas tá eu lembro que as pessoas mandavam fotos. Aí o que eu fiz? O que eu pensei? Mas também eu sou o prefeito. Fui eleito. Eu tenho que fazer até o final. E levei até o final, graças a Deus. E você tem uma ideia, é o seguinte, quando eu fazia uma postagem no final do ano, eu tinha, em 100 depoimentos, eu tinha 98 que era paulada de toda maneira. E essas pauladas aumentaram até quando eu saí do governo por 2 meses. Porque aí eu tive, além das pessoas que já não gostavam de mim, eu passei a ter pessoas que antes, aparentemente, gostavam de mim, que tinham posições no governo, que resolveram, então, sentar o Mário também. Então eu passei a enfrentar 2 frentes, a frente dos adversários antigos e a frente dos novos adversários. Mas quando chegou nos 4 meses, a partir dos 4 meses, eu comecei então a testar como é que estava. Aí eu jogava um artigo e aquilo foi diminuindo, e hoje eu tenho, numa postagem que eu faço, em 100 depoimentos, eu tenho 95 que são favoráveis. Então houve uma mudança radical e as pessoas estão mandando mensagens altamente positivas, me convocando para a luta, me convidando para a luta. Quer dizer, então é uma mudança muito grande. Naquele momento, realmente, eu fiquei bastante triste com tudo que aconteceu, mas extrapolava a minha vontade. Era um apaixonado, entendeu? Como se eu fosse apaixonado por uma mulher e não tivesse condição de dar pelo menos um vestido para ela andar bonita. Essa é a verdade. Então a cidade não tinha como belezar, não tinha como cuidar da cidade, o dinheiro não dava, as coisas se complicavam, o que entrava não dava para pagar pessoal. Então esse foi o momento difícil do meu governo. Mas graças a Deus eu estou passando essa fase já, e eu só precisava do tempo. Não havia marqueteiro nenhum que pudesse dar jeito nessa situação. Se eu contratasse esses caras que ficaram milionários para poder fazer o marketing de Lula, de Dilma e de todos eles, e trouxesse para cá o fim, não tinha jeito. Mas eu sabia qual era o marketing, pois era o marketing do silêncio. Tinha que me silenciar, falar o menos possível e deixar que o tempo se encarregasse, porque eu sabia, Eduander, que quem entrasse no meu lugar não ia ter como resolver o problema. Porque não foi incompetência, foi falta de recursos. Eu tenho inclusive aqui uma pergunta, né, para fazer, uma colocação para fazer para o senhor aqui, que o senhor depois fizesse essa avaliação. Porque eu lembro que numa das entrevistas que eu fiz ao senhor, ainda quando o senhor era prefeito, o senhor comentou na entrevista o seguinte, que devido à crise que o senhor respondia naquela época, as pessoas cobravam o senhor, faziam manifestação em frente à prefeitura, né, onde sabia que o senhor estivesse, iriam lá fazer a manifestação. Eu lembro de uma frase que o senhor colocou, o prefeito que viesse após mim iria ter 6 meses de paz e depois iria enfrentar a crise. O Alaí é profeta? Não, porque era simples, porque eu tenho o domínio da situação. Eu sei hoje quanto é que entra, quanto é que sai da prefeitura, sei como é que ele gasta o dinheiro, eu sei tudo, eu não estou lá na prefeitura. Mas eu acompanho o site do Banco do Brasil, eu vejo o que chega no governo federal, as transferências, eu sei tudo hoje. Sei quanto é que ele gasta, sei tudo, sei aonde ele gasta, como ele gasta, eu sei tudo. Só não sei os pormenores, mas aí o direcionamento dos valores mais expressivos, eu sei tudo. Então eu sabia que quem faz o meu lugar, se não houvesse uma retomada do petróleo em alto, já subiu 44%. Se não houvesse uma retomada do petróleo na sua totalidade, o cara ia ter as dificuldades que eu tive, porque quando eu assumi a prefeitura, porque eu vou ter que entrar no PCCR para poder dar uma panorâmica desse negócio aqui. Marquinhos, quando ele estava para sair, ele e o seu grupo, seus parceiros, começaram a se intimidar, a ficarem receosos do que poderia acontecer com ele. De Marquinhos, poxa, ele vai ser preso, ele vai ser banido de Cabo Frio, porque não tinha cabimento alguém arrecadar 2 bilhões e 800 milhões de reais e não fazer uma grande obra, quando com 300 milhões nós mudamos Cabo Frio. E eu caí na bobagem de falar nas coisas seguintes, gente, agora a mudança vai ser muito maior. Eu vou ter agora a arrecadação das trimestrais que eu não tive. Porque no mês que eu saí da prefeitura, que eu só recebia o petróleo mensal, no mês seguinte, de fevereiro, eu recebi a trimestral, 40 milhões de reais. Todo trimestre mais 40 milhões de reais. E eu falei assim, bom, quando eu for prefeito agora,
Se com 6 milhões por mês eu fiz uma revolução e eu vou ter agora 16 milhões por mês e mais 40 milhões por trimestre, ninguém me segura. E ao falar aquilo, eu estava entregando o ouro bandido. Por quê? Eles começaram a se preocupar. Puxa vida, vamos questionar para onde é que foi o dinheiro, para onde é que foi o dinheiro. Nós temos que criar despesas para ele. Mas criar despesa como? Algo tinha que ser alguma coisa que eu não pudesse tirar. Aí então, diabolicamente, criaram o PCCR. Não é que o PCCR em si seja um plano diabólico, justamente o PCCR deve ser implantado em tudo que é da cidade, mas a partir de um estudo, uma distribuição ano a ano, e não do jeito que ele fez. Ele levou 8 anos, jogou fora 2 bilhões e 800 milhões de reais, não deu o plano, e chega para o governo dele e faz o plano para poder o novo prefeito, seja ele qual fosse, eu não era prefeito quando ele fez o plano, para poder então inviabilizar o governo dele, ele não poder fazer as obras. Então igualava-se a ele. Olha só que plano diabólico. Ele vai ter que pagar o plano de cargo e salário, e com isso ele não faz as obras. Porque se ele não tiver que pagar o plano de cargo e salário, ele vai ter muito dinheiro e vai fazer o quê? Ele vai fazer tanta obra em Cabo Frio, que ele já é atirado a fazer obras, a revolucionar, e isso aí vai nos desmoralizar. Vamos questionar onde é que está esse dinheiro. Então o plano foi diabólico por esse aspecto. Ele não fechou, até em algum momento pensei que ele fosse por vingança. Depois eu fui despertar que não era uma vingança, era uma necessidade de salvação do governo dele, que foi um desastre na aplicação de tanto dinheiro. Eu acho que então ele criou essa armadilha que foi o plano de cargos. Isso. Aí, quando eu entrei, eu tive os 40 milhões, eu tive os 16 milhões, mas aí a folha, que era 12, passou para 25. Então, quer dizer, e o dinheiro entrava aqui, mas ele saía lá com o plano de cargo e salário. Mas dava para poder pagar. Eu fiz essas obras que eu falei ainda há pouco, fiz isso tudo, pagando o plano em dia. Mas quando o petróleo caiu de 350 milhões ano, aí já era ano, para 60 milhões, 300 milhões a menos, eu passei a arrecadar, receber, de 16, 5 milhões. E o que era 40 virou pó, nada, 70 mil reais, 60 mil reais. Olha, o que era 40 virou para 60 mil reais, o que era 16 caiu para 4, 5, e tem que pagar um plano de cargo de 12 milhões a mais, aí já viu. O senhor ficou engessado? Eu fiquei engessado, amordaçado, nem tinha como falar nada. Quer dizer, então eu tive que enfrentar a situação, os protestos, que da forma como foram feitos, foram injustos, mas a execução foi injusta, os locais que escolheram, mas o protesto, a greve, a manifestação é uma coisa salutar, entendeu? Isso já vem de muitos anos, a partir da Constituinte de 88, então isso fortaleceu, se pontificou. Então eu não discuto, eu não acho que o CEP e os sindicatos não devam ficar zangados com o Marquinhos, que está dando salário agora, devam ficar, ele tem que pensar nas crianças. As crianças não podem ser prejudicadas porque seu Marquinhos é irresponsável e pegou o dinheiro da prefeitura, ao invés de guardar para poder pagar a folha, e foi pagar a empresa mineira, que é 6 milhões por mês. Então, todo mês 6 milhões para a empresa de Minas Gerais. Ele quer que sobe dinheiro para pagar pessoal. Eu não conseguia pagar a empresa que coletava lixo, e era 1,2 milhões, eu não conseguia pagar. Você está falando agora desse atraso de salário? Falando agora. Então, o negócio é o seguinte, quando eles faziam as greves no meu governo, que não recebiam, para poder tentar jogar, e jogaram os promotores todos contra mim. Os promotores pediram meu afastamento. E se tivesse coisa séria, eu estava fora naquela ocasião. Pediram um afastamento por causa de quê? Porque o oficial de justiça não foi atendido. Porque não foi trocado uma lâmpada em algum lugar. Porque lá o lixo daqueles condomínios da Mois não foram tirados no dia certo.